One more kiss, dear. One more sigh. 17º conto. O elefante desaparece. Soube pelo jornal que o elefante da nossa cidade havia desaparecido. Naquele dia, como de costume, eu tinha acordado com o despertador programado para 6h13, ido para a cozinha preparar um café, enfiado um pão na torradeira, ligado o rádio em alguma frequência FM e, enquanto comia a torrada, aberto o jornal sobre a mesa. Sou uma pessoa que lê todas as páginas do jornal na sequência, então demorei muito tempo até chegar à notícia sobre o desaparecimento do elefante. Na primeira página, havia artigos sobre os conflitos relacionados à balança comercial de exportação e importação e ao Programa Militar Estadunidense de Iniciativa Estratégica de Defesa, SDI, seguidos de notícias sobre política nacional, política externa, economia, de cartas dos leitores, resenhas de livros e críticas literárias, páginas de propagandas imobiliárias, seção de esportes e, finalmente, seção de assuntos regionais. A reportagem sobre o desaparecimento do elefante estava em destaque nesta última. A manchete era: a cidade de... não sabe o paradeiro do elefante, em letras garrafais. Na linha de baixo, em tamanho menor, os dizeres: aumenta a insegurança dos moradores da cidade. População pede a apuração de responsabilidade na administração pública. Chamavam a atenção. Havia fotos de policiais inspecionando o local onde o elefante ficava. Sem o animal, parecia haver algo errado com o recinto. Bastante vazio e inexpressivo, remetia a um ser gigante desidratado cujas entranhas haviam sido removidas. Tirei as migalhas de pão que caíram sobre o jornal e li com atenção cada linha do texto. Segundo a reportagem, as pessoas sentiram a falta do elefante às 2h do dia 18 de maio, isto é, ontem. Quem descobriu que a casa do elefante estava vazia foi o motorista do caminhão da empresa de refeições que transportava a comida do animal, sobras da merenda dos alunos da escola primária municipal. O grilhão de ferro que prendia a pata do elefante estava travado e intacto, e tudo levava a crer que o elefante tinha se soltado sem dificuldade. Não foi somente o elefante que havia desaparecido. O cuidador que o acompanhava havia muito tempo também. Os dois tinham sido vistos pela última vez no dia anterior, 17 de maio, às 5h. Alguns alunos do primário visitavam o recinto e até esse horário estavam ali dedicados a desenhar o elefante com giz de cera. Segundo o artigo do jornal, as últimas testemunhas oculares do elefante foram esses estudantes. Depois, ninguém mais o viu. Ao toque da sirene das 6h, o tratador trancava a porta do pátio e, a partir de então, ninguém mais entrava ali. Os 5 estudantes foram unânimes em afirmar que não viram nada de anormal com o bicho nem com o tratador. O elefante, como sempre, tinha ficado em pé, quieto e estático no meio do pátio e, de vez em quando, mexido a tromba de um lado para o outro e estreitado os olhos enrugados. Estava tão velho que só conseguia movimentar o corpo com imensa dificuldade, e para quem o via pela primeira vez, a impressão era de que, a qualquer momento, poderia cair morto. Um dos motivos para o elefante ter sido adotado pela nossa cidade foi a sua idade avançada. Quando o pequeno zoológico localizado no subúrbio precisou fechar por motivos financeiros, todos os animais foram remanejados para outros zoológicos do país por intermédio de um grupo de empresários, mas somente o elefante, por ser mais velho, não conseguiu transferência. Os zoológicos já possuíam uma quantidade suficiente de elefantes e nenhum estava em situação confortável a ponto de poder acolher um animal velho que, a qualquer momento, poderia sucumbir a um ataque do coração.
Depois que todos os outros animais foram transferidos, o elefante ficou durante 3 ou 4 meses à toa. Não que antes ele estivesse especialmente atarefado. Naquele zoológico decadente. A situação do elefante era uma grande dor de cabeça para as partes envolvidas, inclusive o município. O terreno do zoológico havia sido vendido para uma incorporadora que pretendia construir prédios residenciais e a cidade concedeu a licença para o empreendimento. Quanto mais se protelava a solução para o caso do elefante, mais aumentavam os encargos sobre o investimento. Mas é claro que isso não justificaria a decisão de sacrificar o animal. Se fosse um macaco-aranha ou um morcego, até poderia ser, mas abater um elefante chamaria muito atenção e, se a verdade viesse à tona, seria motivo de escândalo. Diante disso, as 3 partes, zoológico, prefeitura e incorporadora, se reuniram para discutir a questão do elefante e firmaram o seguinte acordo. 1. A cidade acolheria o elefante sem ônus como um patrimônio público. 2. As instalações para acomodar o elefante seriam construídas às custas da incorporadora. 3. O salário do cuidador seria pago pelos antigos proprietários do zoológico. Foram essas as deliberações firmadas há 1 ano. O meu interesse nessa questão do elefante não era de hoje e por isso eu tinha recortado todos os artigos de jornais que falavam sobre o assunto. Assisti também à plenária da Assembleia Municipal que debateu a questão, e é por isso que consigo informar com riqueza de detalhes o andamento do caso. A conversa vai se estender um pouco, mas essa questão foi conduzida de uma forma que tem relação intrínseca com o posterior desaparecimento do elefante. Sendo assim, eu gostaria de registrar as minhas observações. Quando o prefeito fechou o acordo pelo qual finalmente o elefante passaria a ser adotado pela cidade, o partido de oposição na Câmara, cuja existência até então eu desconhecia, deflagrou um movimento contra essa deliberação. Por que a cidade precisa cuidar do elefante? A oposição pressionou o prefeito, alegando os seguintes pontos. Peço desculpas pela extensão da lista, mas é para facilitar a exposição. 1. A questão do elefante é um problema que deve ser resolvido entre o zoológico e a incorporadora, que são empresas privadas, não cabendo à cidade ter de arcar com despesas originadas desse imbróglio. 2. Há muitos gastos administrativos e para a alimentação do elefante. 3. Quais são as medidas de segurança previstas pela prefeitura? 4. O que a cidade vai ganhar arcando com as despesas da manutenção do elefante? A principal argumentação da oposição era que, em vez de gastar com o elefante, o dinheiro deveria ser investido na manutenção do sistema de esgoto, na aquisição de carros de bombeiros, etc. E, implicitamente, insinuava a existência de algum acordo secreto entre o prefeito e os empresários do ramo imobiliário. Em resposta, o prefeito se defendeu expondo os seguintes pontos. 1. A construção de conjuntos de prédios residenciais aumentará exponencialmente a arrecadação de impostos e, com isso, os gastos com o elefante e de seu tratador serão insignificantes. É natural que a prefeitura participe de projetos de expansão para a cidade. 2. O elefante está velho e não tem mais tanto apetite, de modo que o risco de causar danos às pessoas é praticamente nulo. 3. Quando o elefante morrer, a área do cercado cedida pelos empresários passará a ser patrimônio da cidade. 4. O elefante se tornará um símbolo local. Depois de longas discussões sobre o assunto, ficou enfim decidido que o cuidado com o elefante ficaria a cargo do município. Era uma cidade de perfil residencial, com cidadãos de alto poder aquisitivo, além do fato de as finanças municipais se mostrarem satisfatórias. A população local aceitava a ideia de adotar o elefante, que não tinha para onde ir.
As pessoas são mais propensas a simpatizar com o animal idoso do que com sistemas de esgotos ou carros de bombeiros. Eu também concordei com a decisão. A construção de prédios residenciais não me agradava, mas, por outro lado, eu apreciava a ideia de existir um elefante adotado pela cidade. As montanhas e as florestas foram desbravadas e o antigo ginásio da escola primária foi reformado para ser o habitat do bicho. O antigo cuidador que o acompanhava havia muito tempo também se mudou para o novo local e continuaria sendo seu responsável. A comida do elefante vinha das sobras da merenda dos alunos do primário. O grande bicho foi transportado a reboque de caminhão do zoológico fechado até seu novo recinto para lá viver o resto de seus dias. Fiz questão de comparecer à cerimônia de inauguração da nova casa do elefante. Diante do animal anfitrião, o prefeito fez um discurso sobre o desenvolvimento da cidade e a importância dos espaços para promover a cultura. Um representante dos alunos da escola primária leu uma redação. Senhor Elefante, gostaríamos de lhe desejar uma vida longa e com saúde, etc, etc. Realizou-se um concurso de desenhos do elefante. Depois desse evento, desenhar o elefante se tornou uma atividade fixa no currículo das aulas de educação artística dos alunos do primário da cidade. E duas jovens, trajando vestidos de tecido leve e solto, não exatamente bonitas, deram uma banana para o elefante. Ele praticamente não se mexia e parecia suportar em silêncio essa cerimônia despropositada. Despropositada ao menos aos olhos dele. E com um olhar vago e indiferente, tratou de comer ruidosamente as bananas. Assim que terminou de devorá-las, o público aplaudiu. O elefante tinha uma espécie de grilhão de ferro que parecia forte e bem pesado e que prendia sua pata traseira direita. Havia também uma grossa corrente de cerca de 10 metros de comprimento presa ao grilhão, enquanto a outra extremidade ficava bem ancorada em uma base de concreto. A peça de ferro e a corrente eram visivelmente resistentes, e mesmo que o elefante usasse toda a sua força ao longo de um século, seria impossível rompê-las. Eu não sabia se o elefante estava incomodado com o grilhão. Ele não demonstrava desconforto com esse pedaço de ferro prendendo sua pata. Tinha o olhar vago e seus olhos miravam um ponto qualquer no horizonte. As orelhas e os pelos do corpo balançavam com delicadeza ao sabor dos ventos. O tratador era um velho franzino de idade indeterminada. Tanto podia ter 60 e poucos anos, quanto mais de 75. Existem pessoas que, em determinada altura da vida, não têm a aparência condizente com a idade. Era o caso daquele homem. Tinha a pele sempre bronzeada, não importava se fosse verão ou inverno, os cabelos eram curtos e ressecados e os olhos estreitos. O rosto não tinha uma característica marcante, mas as orelhas arredondadas e proeminentes se destacavam de modo desproporcional e desagradável em relação ao rosto diminuto. Apesar dessa aparência, ele não era uma pessoa antipática. Muito pelo contrário, quando alguém lhe perguntava algo sobre o elefante, respondia de modo claro e preciso, com cordialidade, que deixava revelar um quê de contida timidez. Em geral, era um homem quieto e solitário. Parecia gostar de crianças, e quando elas visitavam o elefante, esforçava-se para ser simpático. Mas, geralmente, a reação delas era ficar apreensivas diante do velho tratador. Quem de fato confiava nele era o elefante. O cuidador morava em uma pequena cabana ao lado do cercado do elefante e ficava ali sempre a postos dia e noite para qualquer demanda do bicho. Era uma parceria que já durava mais de 10 anos e bastava observar o comportamento e olhar entre si para logo se perceber quanto eram próximos. Se o cuidador precisasse mover o elefante e este estivesse distraído e parado em determinado lugar, bastava se posicionar ao seu lado, dar-lhe umas batidinhas em sua pata dianteira com uma orientação sussurrada,
que o elefante mexia preguiçosamente o corpo pesado e devagar caminhava para a direção apontada. Ao chegar ao local designado, voltava a parar, procurando mais uma vez com os olhos aquele ponto indeterminado em seu campo de visão. Nos finais de semana, ao visitar o recinto do elefante, eu costumava observar atentamente esse seu comportamento, mas não conseguia entender como eles estabeleciam aquela comunicação. Talvez o elefante compreendesse algumas palavras-chave, afinal, ele já havia vivido muito. Ou se entendiam pelo modo que o tratador tocava em sua pata, ou ainda o elefante possuísse o dom da telepatia e simplesmente captasse o pensamento do homem. Uma vez perguntei a ele: como o senhor consegue fazer com que o elefante lhe obedeça? E, sorrindo, se limitou a dizer: são anos de convivência. 1 ano se passou sem nenhuma novidade. Então, o elefante desapareceu. Reli com atenção aquela matéria desde o início, bebendo a minha segunda xícara de café. Sem dúvida, era um artigo muito estranho, digno de fazer com que Sherlock Holmes batesse o cachimbo e comentasse com seu assistente: Watson, veja só que artigo interessante. O estranhamento decorria da perplexidade e da hesitação do repórter que o redigira. A confusão do texto parecia espelhar o absurdo do próprio caso retratado. Era visível que o autor evitara explorar as incongruências do episódio para o artigo parecer normal, mas na prática o resultado foi um apanhado de informações confusas e o espanto do repórter ficou evidente. Por exemplo, o texto falava em fuga, mas bastava lê-lo na íntegra para constatar que, na verdade, se tratava de um desaparecimento. O repórter revelava sua hesitação ao empregar termos como examinar os detalhes e pontos obscuros. Mas, na minha opinião, examinar os detalhes e pontos obscuros não davam conta da complexidade daquele fenômeno. Para começar, havia a questão do grilhão de ferro preso à pata do elefante. O grilhão estava trancado e assim foi achado no local. A explicação mais apropriada para isso era dizer que o cuidador abrira o grilhão com a chave, soltara a pata do elefante, voltara a trancar o grilhão e fugira com o bicho. Obviamente, o jornal apostaria nessa hipótese, mas a questão era que o cuidador não possuía a chave. Existiam apenas 2 chaves, mas por motivo de segurança, uma ficava guardada no cofre da polícia e a outra no cofre do corpo de bombeiros. Nesse sentido, seria impossível que o cuidador, ou qualquer um, roubasse a chave de um desses cofres. Mesmo que a pessoa conseguisse tal proeza, seria estranho que, depois de usá-la, ela se desse ao trabalho de devolvê-la. Na manhã do dia seguinte, as 2 chaves permaneciam impassíveis nos respectivos cofres. Sendo assim, uma hipótese para o elefante ter conseguido se desvencilhar do grilhão sem a chave seria a de terem usado um serrote. O segundo ponto em questão era a rota de fuga. O recinto do elefante e seu entorno estavam protegidos por uma cerca de 3 metros de altura. A segurança do elefante havia sido objeto de discussão no conselho e a cidade adotara medidas de proteção que foram consideradas até exageradas em se tratando de um elefante tão velho. A jaula construída era de concreto e possuía grossas barras de ferro. Despesas pagas, obviamente, pela incorporadora. A entrada era única e trancada por dentro. Seria, portanto, impossível que um elefante escapasse dali com todo aquele aparato digno de uma fortaleza.
A terceira questão eram as pegadas do grande animal. Na parte de trás do recinto do elefante havia uma colina em aclive que ele jamais conseguiria subir, e por isso, ainda que conseguisse se desvencilhar do grilhão e pular a cerca, a única opção seria fugir pela rua que ficava de frente para o recinto. Porém, essa rua era revestida de uma camada de areia fina e nela não foi encontrada nenhuma pegada. Em suma, aquele texto produzido com a retórica hesitante do atônito repórter apontava para uma única e fatídica conclusão. O elefante não fugira, e sim desaparecera. Mas, obviamente, é desnecessário dizer que os jornais, a polícia e o prefeito jamais admitiram ao público o fato de o elefante ter desaparecido. A polícia prosseguia com a investigação e divulgava o seguinte: não está descartada a possibilidade de terem articulado um engenhoso plano para roubar o elefante ou de que alguém tenha ajudado o animal a fugir. A previsão era bem otimista. A dificuldade de esconder um elefante nos faz crer que a solução desse caso é apenas questão de tempo. A polícia solicitou a mobilização das associações de caçadores das redondezas e das forças de autodefesa para uma busca minuciosa pelas montanhas. O prefeito concedeu uma coletiva de imprensa, cujas informações seriam publicadas não somente nas páginas de assuntos regionais, mas também nas seções sobre sociedade dos veículos de todo o país, em que se desculpava pela ineficiência do sistema de vigilância da cidade, mas ao mesmo tempo fez questão de enfatizar que o esquema de segurança que protegia o elefante, comparado aos dos demais zoológicos do país, não ficava aquém em nada, e assegurou inclusive ser muito mais seguro e eficiente do que o padrão. Por fim, declarou que não podemos deixar impune esse tipo de gente mal intencionada que pratica atos levianos e sem sentido contra a sociedade. Os membros do partido de oposição, como no ano anterior, disseram que o prefeito devia assumir a responsabilidade por envolver a população nessas questões sobre o elefante e admitir um conluio com as empresas privadas envolvidas. Entrevistada pelo jornal, uma mãe de 37 anos, com a expressão preocupada, declarou: durante um tempo, não vou conseguir sair sossegada para brincar com a minha filha. O jornal publicou um artigo em que explicava em detalhes como foi que o elefante havia sido adotado pela cidade, incluindo uma ilustração do recinto do elefante. Havia também um breve histórico do animal e do tratador Noboru Watanabe, 63 anos, que também sumira. O homem era natural da província de Chiba, distrito de Tateyama, e durante muitos anos trabalhara no setor de mamíferos do zoológico. Sobre ele havia o seguinte comentário: as autoridades zootécnicas demonstravam profunda confiança nele e o elogiavam, dizendo se tratar de uma pessoa honesta e grande expert em animais, além de nutrir imenso respeito por eles. O elefante fora trazido do leste da África havia 22 anos, mas a idade real era uma incógnita, assim como sua personalidade. No fim do texto, a polícia revelava estar colhendo várias informações sobre o elefante junto aos moradores locais. Enquanto bebia minha segunda xícara de café, parei para pensar se era o caso de dar o meu depoimento. Mas decidi não telefonar para a polícia. Em parte porque não queria me envolver com eles e também porque a polícia poderia não acreditar em mim.
Achei que seria perda de tempo revelar o que eu sabia para um bando de gente que nem sequer levava em consideração a possibilidade de o elefante ter simplesmente evaporado. Peguei na estante o álbum de recortes do jornal e guardei o artigo que recortara sobre o elefante. Depois, lavei a xícara e o prato e fui para o trabalho. No noticiário das 7 da noite da NHK, assisti a uma reportagem sobre a procura pelo elefante nas montanhas. Caçadores com imponentes rifles munidos de anestésico, soldados das forças de autodefesa, policiais e o corpo de bombeiros faziam uma busca completa enquanto helicópteros sobrevoavam o céu. Apesar de anunciar que era uma busca pelas montanhas, convenhamos que as montanhas situadas nas áreas residenciais dos arredores de Tóquio não eram tão vastas. Com tantas pessoas envolvidas no caso, era de imaginar que bastaria um dia para concluir a busca. Afinal, o que o pessoal estava procurando não era um anão assassino e sanguinário, mas um gigantesco elefante africano. Naturalmente, havia poucos locais em que ele poderia se esconder, mas mesmo assim, até o fim da tarde, ele ainda não havia sido localizado. O chefe da polícia apareceu na TV informando que as buscas continuavam. O apresentador do telejornal concluiu a reportagem deixando no ar algumas indagações e afirmações tais como: quem é o autor? Como deixaram o elefante fugir? Onde podem tê-lo escondido? Qual a motivação para isso? O caso continua envolto em um profundo mistério. A busca prosseguiu por mais alguns dias, mas o elefante não foi encontrado e as autoridades competentes não conseguiram nenhuma pista de seu paradeiro. Diariamente, eu acompanhava atento as notícias veiculadas no jornal e recortava todas as reportagens para guardá-las num álbum. Guardei até um mangá que repassava a cruzada do elefante sumido. O espaço no álbum terminou e tive que comprar outro. Porém, apesar da grande quantidade de artigos sobre o assunto, não encontrei nenhum tipo de informação que de fato eu quisesse. O que as publicações veiculavam eram coisas sem sentido ou vazias como: continuamos sem saber o seu paradeiro. Equipe de investigação prossegue com as buscas. Ou organização secreta pode estar envolvida. Uma semana depois do desaparecimento, os artigos a respeito foram rareando e praticamente deixaram de existir. Algumas revistas semanais chegaram a veicular matérias interessantes, como uma entrevista com uma médium, mas no final das contas, todas as informações não levaram a nada. As pessoas pareciam querer enquadrar o caso na categoria dos mistérios não esclarecidos. O desaparecimento de um velho elefante e de seu velho cuidador não alterou os rumos da sociedade. A Terra se mantinha em sua monótona rotação, os políticos continuavam a proferir seus discursos pouco confiáveis, as pessoas seguiam bocejando a caminho do trabalho e as crianças não paravam de estudar para o vestibular. Em meio às idas e vindas da vida cotidiana, o interesse pelo paradeiro de um elefante não duraria para sempre. E assim, vários meses se passaram, como um exército de soldados exaustos marchando. Às vezes, quando tinha algum tempo livre, eu retornava ao antigo habitat do elefante. A entrada junto à cerca de ferro estava fechada com uma corrente grossa e cadeado, de modo que o acesso era vetado. Por entre a cerca era possível ver a porta do recinto igualmente trancada com correntes e cadeado. Mal sucedida em descobrir o paradeiro do elefante, a polícia agora exagerava em medidas de segurança junto à antiga morada do animal. Ninguém circulava por ali. O local se tornou tão ermo que o que mais chamava atenção eram pombos descansando no telhado. Ninguém cuidava do pátio, então, por isso, plantas de verão verdejantes cresciam como se tivessem aguardado essa oportunidade para despontarem em profusão.
A corrente que fechava a entrada do recinto começava a oxidar em meio ao matagal e parecia uma cobra gigante protegendo um palácio real. Apenas alguns meses sem a presença do elefante, e o lugar já estava impregnado por um ar desolador, caracterizando uma atmosfera opressiva e triste como um nimbo. Eu a conheci no final de setembro, num dia que não parou de chover desde a manhã até a noite. Uma chuva típica daquela época do ano, fina, leve e monótono, e que lavava as lembranças que o verão escaldante havia deixado pelo solo. Elas passavam pelas calhas, seguiam para o sistema de esgoto, atravessavam o rio até desembocar no mar escuro e profundo. Foi na festa que a minha empresa promovia para divulgar uma campanha. Eu trabalhava no departamento de publicidade de um grande fabricante de eletrodomésticos e coordenava o pré-lançamento de uma linha para a cozinha que estaria à venda estrategicamente durante o mês das noivas, no outono, e no período de bonificações de inverno. A minha função era negociar com as revistas femininas espaços para a divulgação desses produtos. Era um trabalho que não exigia excepcional inteligência, mas, na medida do possível, era necessário dispor de habilidade na hora de elaborar os artigos para que não parecessem propaganda. Quando as revistas divulgavam nossos produtos, nós as recompensávamos comprando anúncios em suas páginas. Na vida, essa é a regra. Uma mão lava a outra. Ela era editora de uma revista feminina voltada para jovens e estava na festa pautada para um daqueles artigos. Como eu estava desocupado, resolvi ciceroneá-la e falar sobre a nossa linha de eletrodomésticos desenhados exclusivamente por um famoso designer italiano. Geladeiras coloridas, cafeteiras, fornos de micro-ondas e espremedores de suco. O mais importante é o senso de unicidade. Comecei explicando. O produto pode ter um design primoroso, mas se destoar do contexto em que está inserido, você o destrói. Uma kitchen atual precisa mesmo de unicidade de cor, design e funcionalidade. Segundo as pesquisas, as donas de casa passam a maior parte do tempo na kitchen, que é o local de trabalho, o ambiente de estudo e a sala de estar. Por isso, o nosso objetivo é tentar tornar esse ambiente o mais agradável possível. Isso não tem nada a ver com o tamanho. Não importa se o espaço é grande ou pequeno, pois para ser perfeita, a kitchen só precisa ser simples, funcional e harmônica. Esta nova linha de eletrodomésticos foi planejada e desenhada com base nesse conceito. Por exemplo, veja esta forma de assar, o cooking plate. Ela é... etc. Ela concordava, balançando a cabeça, e anotava as informações num bloquinho. Mas parecia que não estava interessada em fazer esse tipo de reportagem, e eu também não tinha nenhum interesse em falar de assadeiras. Você entende muito de cozinha, não é? Perguntou ela assim que terminei as explicações sobre os produtos. Minha sobrevivência depende disso. Mas também gosto de cozinhar. A minha comida é simples, mas faço questão de prepará-la todos os dias. Acha mesmo que uma cozinha precisa ter essa unicidade? Cozinha não, kitchen. Sei que, no fundo, é a mesma coisa, mas a opção pelo termo em inglês kitchen é institucional. Perdão,
Mas será que é mesmo necessário que uma kitchen tenha unicidade? Gostaria de saber a sua opinião. Só dou a minha opinião quando tiro a gravata. Mas hoje vou abrir uma exceção. Acho que antes de se buscar a unicidade, existem outros aspectos mais importantes, mas estes não estão à venda. E no mundo em que se valoriza a conveniência, o que não está à venda não conta muito. Acredita que o mundo se organize em função da conveniência? Tirei o cigarro do bolso e acendi com o isqueiro. Falei por falar, é que isso se aplica a muitas situações e, inclusive, facilita o meu trabalho. É como um jogo. Pode-se dizer uma coisa de várias maneiras. Conveniência essencial ou essência da conveniência. Vendo por esse viés, evita-se uma série de problemas. É uma opinião interessante. Nem tanto. Todo mundo pensa assim. Temos aqui um champanhe que não é dos piores. Você aceita? Sim, obrigada. Enquanto desfrutávamos de uma taça, enveredamos para assuntos triviais. E descobrimos alguns amigos em comum. O meio em que trabalhávamos era restrito e, se jogássemos uma pedra para o alto, a probabilidade de atingirmos um ou dois conhecidos em comum era grande. Descobri por acaso que a minha irmã caçula estudara na mesma faculdade que ela. A conversa fluiu, em parte, por causa dessas conexões que fomos descobrindo. Ambos éramos solteiros. Ela tinha 26 anos e eu 31. Ela usava lentes de contato, eu óculos. Ela elogiou a cor da minha gravata e eu sua blusa. Falamos sobre o valor que pagávamos pelo aluguel do nosso apartamento e reclamamos dos nossos empregos e salários. Pode-se dizer que nos tornamos íntimos. Era uma mulher encantadora e nada impositiva. Ficamos conversando por 20 minutos em pé e não encontrei motivo nenhum para não simpatizar com ela. Quase no final da festa, a convidei para irmos ao bar que ficava no próprio hotel em que o evento estava sendo promovido para continuarmos a nossa conversa. Da janela panorâmica do salão, podíamos contemplar a chuva do início de outono. Uma chuva silenciosa. Ao fundo, as luzes da cidade pareciam emitir inúmeras mensagens cifradas. Havia poucas pessoas no bar e um silêncio opressivo dominava o ambiente. Ela pediu um daiquiri e eu um uísque escocês com gelo. Enquanto bebíamos, a conversa se tornou um pouco mais íntima e passamos para assuntos que um casal, num primeiro encontro, abordaria num ambiente como esse. Histórias dos tempos da faculdade, gêneros musicais prediletos, esportes, o que o outro costumava fazer no dia a dia e assim por diante. Então, lhe contei a história do elefante. Não sei como esse assunto veio à tona, mas possivelmente falávamos de algum bicho e isso me fez associá-lo ao elefante. Ou, de modo inconsciente, senti a necessidade de contar para alguém, um interlocutor com quem eu conseguisse conversar abertamente, minha opinião sobre o desaparecimento do elefante. Ou foi a bebida que me fez falar nisso? Mas
Assim que mencionei a palavra elefante, percebi que esse não era um tema apropriado para a ocasião. Eu não devia ter falado nisso. Afinal, aquela era uma questão intrincada. Até tentei desviar o assunto, mas, para o meu azar, ela demonstrou um interesse acima do normal sobre esse episódio do desaparecimento e, quando revelei que vira o elefante várias vezes, ela me bombardeou de perguntas. Como ele era? Como você acha que ele conseguiu fugir? O que ele costumava comer? Será que ele está correndo perigo? Respondi sem entrar em detalhes, recorrendo inclusive às informações divulgadas pelos jornais. Mas ela deve ter percebido alguma alteração em meu tom de voz. Eu nunca soube mentir. Você deve ter levado um susto quando o elefante sumiu, não? Questionou, bebendo a segunda dose de daiquiri, um tanto indiferente ao fato. Quem podia prever que um elefante desapareceria assim de uma hora para outra? Talvez você tenha razão. Concordei e, em seguida, para disfarçar o meu constrangimento, peguei um pretzel salgado, quebrei no meio e levei à boca. O garçom passou pela mesa e trocou o cinzeiro cheio por um vazio. Olhando para mim, ela continuou demonstrando interesse pelo assunto. Acendi outro cigarro. Eu tinha ficado 3 anos sem fumar, mas tive uma recaída a partir do desaparecimento do elefante. Quando você diz que talvez eu tenha razão, significa que você podia ter previsto o sumiço dele? Não havia como prever esse tipo de coisa. Não há precedentes de um caso assim, nem lógica ou razão para que um dia, de repente, um elefante desaparecesse. Mas o jeito como você respondeu soou muito estranho. Veja bem, quando eu disse: quem podia prever que um elefante desapareceria assim de uma hora para outra? Você respondeu: talvez você tenha razão. Ninguém responderia desse jeito. O normal seria dizer algo como: é mesmo, ou de fato, não há como saber. Olhei para ela, concordei hesitante e resolvi levantar o braço para chamar o garçom e pedir mais uma dose de uísque escocês. Enquanto aguardava a bebida, um silêncio circunstancial pairou entre nós. Não entendo. Até agora você estava conversando normalmente. Até chegar ao elefante. Então, de repente, você ficou diferente. O que foi? Vamos, diga, o que aconteceu? Tem alguma coisa de errado com a história do elefante? Ou meus ouvidos estão me traindo? Não há nada de errado com seus ouvidos. Então, o problema é com você. Meti o dedo dentro do copo e comecei a girar o gelo. Sempre gostei do barulho das pedras tilintando.
Não chega a ser um problema. Não é nada demais. Não é nenhum segredo. Só não me sinto capaz de contar isso para alguém. Digamos que é uma história um tanto quanto esquisita. Esquisita? Como? Tomei um gole de uísque e, resignado, me abri. O que me deixa intrigado é que sou a última testemunha ocular desse elefante. Eu o vi às 7h e pouco da noite do dia 17 de maio e só descobriram que ele havia sumido na tarde do dia seguinte. Ninguém mais o viu nesse intervalo. O recinto é fechado às 6 da tarde. Não estou entendendo, disse ela me encarando. Se a porta do recinto fechou às 6, como é que você conseguiu vê-lo depois das 7? Atrás do recinto há uma pequena montanha que mais parece um barranco. Essa área é particular, mas o proprietário não construiu nenhuma entrada ou trilha e ali existe um ponto em que é possível observar o interior do recinto. Talvez eu seja o único que conhece esse lugar. Eu o descobri sem querer. Na tarde de um domingo, eu estava pela colina quando me perdi e, ao tentar encontrar o caminho de volta, acabei chegando a esse local que era plano e possuía espaço suficiente para que uma pessoa se deitasse. Ao olhar para baixo, por entre os arbustos, vi o telhado do recinto do elefante. Abaixo do telhado havia um tubo de ventilação bem grande por onde se podia ver claramente o interior desse recinto. Desde então, virou um hábito meu visitar esporadicamente esse local para observar o elefante lá dentro. Se me perguntarem por que eu fazia isso, não vou saber responder. O que eu queria era apenas ver o elefante em seus momentos de privacidade. Não existe nenhum motivo significativo. Quando o recinto estava escuro, eu não conseguia enxergar nada, mas no início da noite, o cuidador acendia a luz para tratar do animal e, nessa hora, eu conseguia observar minuciosamente como o cuidador lidava com o elefante. A primeira coisa que notei foi que, quando o elefante e o cuidador estavam juntos no recinto, eles pareciam muito mais íntimos do que quando se viam diante do público. Isso era perceptível pela cumplicidade dos gestos. A impressão que se tinha era de que, durante o dia, eles tomavam cuidado para não revelar a real intimidade existente entre ambos e que somente à noite é que podiam ficar à vontade. Mas isso não significava que os dois faziam coisas diferentes quando estavam a sós. Quando o elefante entrava no recinto, sua amorosidade era a mesma, com o olhar vago e distraído, e o cuidador se dedicava às tarefas triviais, como lavar o corpo do elefante com escovão, limpar as pilhas de fezes espalhadas por toda a parte e cuidar de suas refeições. Mas mesmo assim, entre os dois havia confiança e cumplicidade ímpares, impossíveis de ignorar. Quando o cuidador varria o chão, o elefante balançava a tromba e dava leves batidinhas nas costas do homem. Eu gostava de ver o elefante fazendo essas coisas. Você sempre teve apreço por elefantes? Algum além desse? Acho que sim. O elefante é um animal que provoca em mim algum tipo de reação. Acho que isso acontece desde sempre. Não
não sei explicar o motivo. Então, naquele dia, ao anoitecer, você foi sozinho até a colina observar o elefante? Isso foi em maio. Dia 17. Dia 17 de maio, por volta das 7 da noite. Época em que os dias são longos, então no céu ainda havia resquícios do crepúsculo, mas o recinto estava iluminado. Naquela hora, não havia nada de estranho com o elefante, nem com o cuidador? Sim e não. Na verdade, não tenho como responder com certeza, pois eu não estava perto. Nem sempre se deve confiar em uma testemunha ocular. Afinal, o que aconteceu? Tomei um gole do uísque já aguado. Do lado de fora, a chuva continuava a cair, nem forte nem fraca. Era como uma eterna paisagem estática. Não é que tenha acontecido alguma coisa. O elefante e o cuidador estavam fazendo as mesmas coisas de praxe. Limpeza do recinto, alimentação, as brincadeiras, o que sempre faziam. Mas o que me chamou a atenção foi a proporção entre eles. Proporção? Em relação ao tamanho, havia um desequilíbrio entre o tamanho dos corpos do elefante e do cuidador. A proporção entre eles estava diferente. Tive a impressão de que o tamanho do elefante estava menor do que o normal. Ela permaneceu em silêncio, com o olhar sobre a taça de daiquiri que segurava na mão. O gelo havia derretido e a água parecia se infiltrar no coquetel como uma pequena corrente marítima. Está dizendo que o corpo do elefante diminuiu? Ou o cuidador estava maior, ou os dois mudaram de tamanho ao mesmo tempo. Você contou isso para a polícia? Claro que não. Ainda que tivesse contado, para começar, a polícia não acreditaria em mim. E se soubessem que eu estava em uma hora dessas espiando pelos fundos, eu me tornaria suspeito. Mas isso da proporção diferente é verdade, não é? Acho que sim. Só posso dizer que acho. Não tenho provas e, como falei antes, observei a cena pelo tubo de ventilação. Mas, como eu já havia visto dezenas de vezes o elefante e o cuidador, acho que não me confundiria quanto ao tamanho deles. No começo, achei que fosse uma ilusão de ótica e abri e fechei os olhos várias vezes, até balancei a cabeça, mas mesmo assim, o tamanho do elefante continuava o mesmo. De fato, estava menor. Cheguei a cogitar que a cidade pudesse ter adquirido outro elefantinho, mas como não escutei nada a respeito, e eu não teria deixado escapar nenhuma notícia sobre esse assunto, a única explicação era que o velho elefante, por algum motivo, de repente encolhera. E ao observar esse elefante menor, era fácil perceber que seu comportamento era igual ao do outro. O jeito de bater a pata direita no chão quando tomava banho,
ou a forma de acariciar as costas do cuidador com a tromba continuavam os mesmos. Foi uma cena misteriosa. Observando-os pelo tubo de ventilação, a sensação era de que, naquele recinto, reinava uma temporalidade diferente que me provocava arrepios. Também parecia que o elefante e o cuidador estavam contentes com isso, aceitando se entregar sem resistência. Ou já estavam parcialmente entregues a essa nova ordem. O tempo que permaneci olhando para a morada do elefante foi de no máximo meia hora. A luz foi apagada às 7h30, bem antes do horário habitual, e tudo acabou tragado pela escuridão. Aguardei durante um tempo que a luz voltasse, mas isso não aconteceu. Foi a última vez que vi o elefante. Então, você acredita que ou o elefante foi diminuindo de tamanho até conseguir fugir por entre as cercas, ou que ele simplesmente se dissolveu por completo em meio ao nada? É isso? Não sei. Só estou tentando lembrar com o máximo de detalhes o que os meus olhos viram naquele dia. Evito pensar no que terá acontecido depois. A impressão do que eu vi foi tão forte que, sinceramente, não sou capaz de ir além disso. Isso foi tudo o que contei sobre o desaparecimento do elefante. Como eu havia previsto no início, não era um tema adequado para uma conversa entre um casal jovem que tinha acabado de se conhecer. Era uma história sui generis e excessivamente inconclusiva. Quando terminei o relato, permanecemos em silêncio durante um tempo. Não tivemos ideia de qual assunto engatar após falarmos sobre o elefante que evaporara. Ela deslizou o dedo na borda da taça e eu li umas 25 vezes os ideogramas impressos no descanso do copo. Eu não devia ter falado sobre isso. Não é o tipo de história que a gente deva contar a alguém. Quando eu era criança, o gato lá de casa também sumiu. Ela tentou retomar a conversa. Mas existe uma diferença muito grande entre o sumiço de um gato e o de um elefante, não é? Acho que sim. A começar pelo tamanho. 30 minutos depois, nos despedimos na entrada do hotel. Ela se deu conta de que esquecera o guarda-chuva no bar e eu tomei o elevador para buscá-lo. O guarda-chuva era cor de tijolo, de cabo longo. Muito obrigada. Boa noite. Depois disso, não voltei a encontrá-la. Uma única vez falamos por telefone sobre um detalhe de um artigo publicitário. Enquanto conversávamos, tive uma imensa vontade de convidá-la para sair, mas acabei desistindo. Durante a conversa, senti que isso já não tinha importância. Desde a experiência do desaparecimento do elefante, isso passou a me acontecer com frequência. Tenho vontade de fazer algo, mas não sou capaz de perceber a diferença entre tomar a iniciativa ou deixar estar. Muitas vezes, sinto que as coisas que estão ao meu redor perderam sua dimensão original. Mas
pode ser que tudo não passe de uma ilusão de ótica? Depois do incidente do elefante, passei a sentir um desequilíbrio dentro de mim. E isso explicaria o porquê de eu ter uma impressão nebulosa da realidade externa. Em parte, sei que sou responsável por isso. Seja como for, continuo vendendo geladeiras, fornos, torradeiras e cafeteiras no mundo de conveniência, escorado em pós-imagens de memória que ainda preservo daquele mundo. Quanto mais me empenho em ser uma pessoa conveniente, mais as vendas disparam. A nossa campanha superou as nossas expectativas, que já eram otimistas, e foi um sucesso total. E mais pessoas me aceitam. Possivelmente, elas buscam unicidade nesta enorme kitchen chamada mundo. Unicidade de cor, design e funcionalidade. Os jornais deixaram de falar do elefante. Aparentemente, as pessoas esqueceram por completo que um dia a cidade adotara um. A vegetação que nasceu no velho recinto do animal murchou e o ambiente está impregnado do ar de inverno. O elefante e o cuidador desapareceram e nunca mais vão voltar. And we'll banish the pain and the sorrow until tomorrow.